Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h34, 6h34, bom dia para você. Estamos começando mais um Jornal Verde Vale, dia 19 de janeiro de 2023. Sejam bem-vindos à nossa programação. Bom dia, Daliana Oliveira. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Você que nos acompanha pelo rádio e também por imagens no YouTube, Facebook e pelo nosso site. Agora são 6h34. A partir de agora você fica muito bem informado aqui no Jornal Verde Vale. Agora 6h34. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Vamos aos principais destaques desta edição. Fiocruz estuda antiviral para combater a Covid-19. Mega Sena acumula e próximo concurso deve pagar 51 milhões de reais. Bolsa Família, beneficiários com NIS Final 2 recebem nesta quinta-feira. Receita Federal está encerrando inscrições de concurso para 669 vagas. Nova lei cambial permite compra e venda de moeda estrangeira entre pessoas físicas. Adolescentes encontram crânio humano em Cachoeira de Jataí. Essas e outras notícias agora no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h35, bom dia para você mais uma vez aí conferindo a nossa programação. Esta é a sua 103,7 Rádio Verde Vale FM Mineiros, Goiás. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, em parceria com a empresa Microbiológica e o Centro de Inovação em Ensaios Pré-Clínicos, trabalha para desenvolver um antiviral de uso oral contra a Covid-19. Pesquisa da Fundação demonstrou que a substância, batizada de MB905, foi purificada a partir da cinetina e demonstrou-se eficaz para inibir a replicação do vírus SARS-CoV-2 em linhagens de células humanas hepáticas e pulmonares, além de auxiliar e frear o processo inflamatório desencadeado pelo vírus. A pesquisa foi publicada na revista científica Nature Communications e o dossiê pré-clínico foi encaminhado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa para que a partir da aprovação do órgão seja iniciada a primeira fase de ensaios clínicos. A substância desorganiza o genoma do vírus e causa uma catástrofe na síntese de seu material genético, processo crucial para a replicação viral. Além de atuar como antiviral, a substância também conseguiu frear o processo inflamatório desencadeado pelo novo coronavírus, o que é fundamental para combater a Covid-19, já que a doença também serve como gatilho de uma resposta inflamatória no organismo do paciente. Isso influenciou a pesquisa desde o ponto de partida. Agora 6h36. O concurso 2556 da Mega Sena, realizado ontem no Espaço Loterias Caixa em São Paulo, não teve acertadores das 6 dezenas. Os números sorteados foram 02, 06, 10, 14, 34 e 56. O próximo concurso, no sábado 21, deve pagar um prêmio de 51 milhões de reais. A Quina teve 165 ganhadores e cada um vai receber R$31.797,29. Os 9.200 acertadores da quadra vão receber um prêmio individual de R$671,49. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país e também pela internet. Aposta simples com 6 dezenas custa R$4,50. Sorteio é realizado às 20 horas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Agora 6h37. Inadimplência mostra leve queda e afeta 65 milhões de brasileiros. A Sandra Fontela traz os detalhes. O país registrou 65 milhões de inadimplentes em dezembro, uma leve queda após meses de recorde de crescimento. O número mostra que 4 em cada 10 brasileiros fecharam o ano de 2022 negativados. O levantamento, realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, em parceria com o SPC Brasil, indica que mesmo com a queda de devedores entre novembro e dezembro, de menos 0,73%, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu quase 9% em comparação com o mesmo período de 2021. A especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, observa que essa queda no número de inadimplentes costuma ser registrada no começo do ano. Isso muito vinculado às contratações temporárias que a gente normalmente tem no fim do ano e relacionado ao
13º também. A gente entende que isso é uma melhora por conta do cenário de mais dinheiro entrando na economia no final do ano e não necessariamente por uma situação das pessoas terem realmente melhorado a sua situação financeira. O levantamento mostra que em dezembro cada consumidor negativado devia em média R$ 3.812 na soma de todas as dívidas. Merola afirma que os dados devem ser analisados com cautela e lembra que o número de inadimplentes ainda é muito alto. Tem ainda alguns números na pandemia que mexem com o mercado macroeconômico como um todo, como por exemplo, a gente ainda tem uma inflação alta, apesar dela ter fechado com um valor mais baixo do que estava ali no meio do ano, a inflação para alimentos ainda foi acima dos 2 dígitos. Isso ocupa muito espaço no orçamento das famílias, especialmente as famílias com uma renda menor, e aí dificulta na hora de fechar as contas. A especialista em finanças lembra que o começo de ano é um bom período para planejar a vida financeira e, quem sabe, fazer uma reserva, rever despesas, renegociar serviços para conquistar uma vida financeira saudável. E para quem tem renda muito baixa e não pode economizar, Merola Borges sugere investir em qualificação para chegar a uma renda melhor. Agência Rádio Web, produção e reportagem Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora, 6h40. Adolescentes encontraram um crânio humano em uma cachoeira de Jataí, aqui no sudoeste goiano, no último domingo. Os jovens nadavam no local quando acharam o crânio e, assustados, chamaram a polícia. O caso aconteceu na manhã do domingo em uma área de mata do bairro Residencial das Brisas. No local, os agentes da Polícia Técnico-Científica, o Corpo de Bombeiros, fizeram uma varredura na mata e acharam mais uma parte de osso humano. A mata fechada fica em uma região afastada da cidade. O crânio e os ossos encontrados foram encaminhados para a Polícia Científica de Goiânia e devem passar por exames de DNA para a tentativa de identificação. Em parceria com municípios, o governo de Goiás quer uma força-tarefa para diagnóstico e tratamento de hanseníase nesse mês de conscientização sobre a doença, chamado o Janeiro Roxo. A matéria você confere com Marcelo Tavares. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás intensifica neste mês ações conjuntas com os municípios para diagnóstico e tratamento da hanseníase. O trabalho faz parte da campanha de conscientização Janeiro Roxo e busca reduzir os impactos da pandemia da Covid-19 sobre os programas de saúde voltados à doença. O acompanhamento é ofertado de forma integral na rede pública, nas unidades da atenção básica localizadas em todos os municípios goianos. Em 2020 e 2021, houve redução de 35,47% no número de casos registrados em Goiás. Ainda assim, a taxa de detecção foi de 12,8 por 100 mil habitantes em 2020 e 12,9 por 100 mil habitantes em 2021. Número bastante elevado se comparado ao ideal para o controle da doença, que seria de 2 casos a cada 100 mil habitantes. O tratamento da hanseníase é realizado pela administração de um conjunto de antibióticos denominado poliquimioterapia, distribuído gratuitamente pelo SUS. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 6h42. Vamos com esporte. Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentam em amistoso nesta quinta-feira. O Rafael Ferri conta os detalhes deste duelo. Uma das maiores rivalidades da história do futebol terá um novo capítulo nesta quinta-feira. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo irão se enfrentar no amistoso entre Paris Saint-Germain e o Riyadh Al Stars, um combinado entre o Al Nassr e Al Hilal, ambos da Arábia Saudita. Mbappé e Neymar também estarão em campo. Este será o primeiro jogo do astro português desde que chegou à Arábia Saudita. Cristiano terá no Riyadh Al Stars a companhia dos brasileiros Anderson Talisca e Luiz Gustavo. O combinado saudita será treinado pelo argentino Marcelo Gallardo, que deixou o comando do River Plate no final de 2022 e foi jogador do PSG na temporada 2007-2008. Um magnata do setor imobiliário arrematou o ingresso VIP no valor de 2,6 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais. Ele terá o direito de entrar nos vestiários
vestiários da partida, tirar foto com as estrelas presentes, participar da apresentação do troféu e até jantar com os jogadores. Agência Rádio Web, com informações do futebol internacional, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44 agora. O mercado da soja na Bolsa de Chicago voltou a recuar ontem, registrando perdas de mais de 20 pontos nos principais contratos. E segundo explicam analistas de mercado, em partes, refletindo as previsões que começam a mostrar condições melhores de chuvas para os próximos dias na Argentina. Enquanto os preços cedem, porém, nos países, os especialistas estão refazendo seus cálculos para entender qual será, ao menos até o primeiro momento, os impactos não só aí de perdas produtivas, mas também financeiras de uma das piores secas da história. Se engana quem pensa que por conta dos prejuízos causados pela estiagem e pelo calor intenso, os produtores argentinos terão algum alívio no volume financeiro que deixam ao governo federal pelo que produzem. De acordo com a Fundação Agropecuária para o Desenvolvimento da Argentina, a participação do Estado nas margens do campo aumentou nos últimos meses. Assim, de cada 100 pesos gerados nas propriedades rurais, 67% fica com o governo. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Lula com declarações desafiadoras, provocativas. Eu estava criando caso com os militares também. Agora criou caso com a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Com a história do aborto. Fez o Brasil se retirar de um acordo assinado em Genebra de combater o aborto, acordo que parece que tem 40 países, algo assim, e ordenou que a ministra da Saúde cancelasse uma portaria que obrigava a pessoa que está abortando por razões de estupro, né, que comunicasse à polícia. O Ministério da Saúde faz a comunicação à polícia, porque se trata de um crime, mas foi abolido também. A CNBB botou a boca do mundo. Fez uma nota muito forte, entre outras coisas, dizendo: qualquer atentado contra a vida é também uma agressão ao Estado democrático de direito e configura ataques ao bem-estar social. Só para deixar claro, né? Isso não significa que o aborto deixou de ser crime. Está lá no artigo 124 do Código Penal. É crime, sim, né? E da cadeia, embora sejam penas que variam, né? O sujeito, o que faz aborto contra a vontade da gestante, pega 10 anos de prisão. É a pena mais alta. Mas no artigo 182 diz que no caso de estupro e com o consentimento da gestante, não é crime, né? E se não houver outro meio de salvar a mãe, aí também não é crime, né? Aí o Supremo, que não é poder legislativo, mas atendendo lá a uma ação, disse que no caso de feto anencéfalo e até o terceiro mês de gestação não é crime. Eu acho que os nossos legisladores estão dormindo, porque só os nossos legisladores recebem a nossa procuração para fazer leis em nosso nome. E o Supremo acaba tendo que fazer leis. Os 11 do Supremo, nenhum tem voto para fazer leis, né? Mas aí é uma decisão do Supremo. Só que é só no caso de anencefalia. Sistema nervoso, a falta do sistema nervoso que dá ordens para o corpo. Não é outro tipo de malformação do feto. Não autoriza. Bom, o Ministério Público denunciou mais 5 dos invasores do Supremo. 4 já estavam presos em flagrante. E mais um foi identificado por um vídeo em que ele mostra o exemplar da Constituição que desapareceu do Supremo, que foi devolvido lá em Varginha, no sul de Minas. E eu fiquei sabendo, pelos amigos dele, que ele é de São Lourenço e tem estado em todas as manifestações pró-Bolsonaro lá em São Lourenço. Bom, agora, a denúncia do Ministério Público não fala em terrorismo em momento algum, assim como as outras 39 da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal. Não fala em terrorismo, porque eles conhecem a lei. A lei diz que terrorismo é se
for motivado por xenofobia, discriminação ou preconceito, né? De raça, cor, etnia e religião. E é preconceito de raça, cor, etnia e religião. E é só. Agora, o noticiário diz que Alexandre de Moraes soltou 60 com tornozeleira e proibidos de frequentar a rede social, ou seja, calados e vigiados, e ainda estão presos 140 que serão enquadrados também em terrorismo. Eu duvido. Deve haver algum engano da notícia, porque Moraes certamente conhece a lei. Para quem quiser conferir, o número da lei é 13.260, de 16 de março de 2016, sancionada pela presidente Dilma. Então, são essas as notícias decorrentes aí dos tristes fatos do dia 8 de janeiro. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Verde Vale. O Centro de Diagnósticos Mineiros tem compromisso com a qualidade técnica e excelência em atendimento, sempre investindo no que há de melhor em diagnósticos por imagem. O Centro de Diagnóstico possui uma ressonância magnética de campo fechado de última geração, que garante imagens de alta resolução para um diagnóstico mais preciso. Com corpo clínico especializado, o Centro de Diagnósticos proporciona laudos totalmente confiáveis para sua maior segurança e tranquilidade, contando com uma equipe treinada e preparada para melhor atender seus clientes. Agende seu horário através do número 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp no número 649 9951 9680 ou acesse cdmineiros.com.br. Jornal Verde Vale. Agora 6h50, 6h50. Bolsa Família, beneficiários do NIS, final 2, recebem nesta quinta-feira. Ceasa perde cerca de 2 toneladas de alimentos após ficar mais de 15 horas sem energia. Essas e outras notícias daqui a pouco. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h em ponto, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E a Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira a parcela do Bolsa Família, programa de transferência de renda do governo federal, aos beneficiários que têm o número de identificação social com final 2. Os pagamentos começaram ontem para quem possui o NIS final 1. Os demais beneficiários vão receber até o dia 31 de janeiro, valor mínimo de R$600. Segundo o governo federal, a estimativa é que cerca de 21,9 milhões de famílias recebam o benefício a partir de um investimento de 13,38 bilhões de reais. O programa está presente nos 5.570 municípios do país. Por enquanto, o valor médio recebido por família é de R$614,21. O Ministério garante o repasse de 2 bilhões de reais para Santas Casas. A reportagem você confere com Sandra Fontela. O governo federal garante o repasse de 2 bilhões de reais a entidades sem fins lucrativos que prestam serviços essenciais ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O compromisso foi firmado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde e a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, CMB. A medida será possível a partir do cumprimento total da Lei Complementar 197 de dezembro de 2022, que irá garantir o recurso. Para a regulamentação, ficou estabelecido que serão considerados critérios técnicos, simplificando os procedimentos que devem envolver Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS e CMB. A proposta com os critérios será definida na próxima reunião da Comissão Intergestores Tripartite, com representantes da gestão compartilhada do SUS, União, Estados e municípios. O encontro será no dia 26 de janeiro e a portaria com a regulamentação da lei será publicada após as definições em conjunto
da comissão. O compromisso de repasse federal aos hospitais e entidades filantrópicas foi firmado durante a transição de governo. A sustentabilidade econômica desses serviços é uma das prioridades da nova gestão do Ministério da Saúde. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h02, 7:02. As centrais de abastecimento de Goiás, Ceasa, informou que ficou por mais de 15 horas sem energia elétrica em Goiânia. Por consequência disso, comerciantes tiveram prejuízos e cerca de 2 toneladas de alimentos foram perdidas. De acordo com a Ceasa, o problema começou na manhã de segunda-feira, justamente no período de maior fluxo devido ao local não funcionar aos domingos. Porém, só foi normalizado à noite, após 3 contatos feitos com a Equatorial Goiás. Em nota, a Equatorial informou ter encaminhado uma nova equipe ao local na terça-feira, dia 17. Durante a vistoria, foi constatado que um fusível foi o causador da falta de energia elétrica da Ceasa. Por isso, é necessário trocar o equipamento por um mais potente e mudar o cabeamento de alta tensão. A substituição do fusível e a mudança do cabeamento foram feitas por uma empresa terceirizada. A empresa de energia afirmou que se colocou à disposição para apoiar na solução da falha. Agora 7:03. A Pastoral da Moradia constrói neste sábado a casa de número 219, na Rua 4, quadra 4, lote 13, residencial Oswaldo José de Souza, próximo ao Viveiro de Mudas, acima do setor Taninho. A família agraciada é a de Maiara Rayane Delfino de Lima Souza e o seu marido Maílson Lima de Souza e seus 3 filhos. A pastoral pede a colaboração da população com mão de obra e materiais de construção. Agora 7:04. Governo do estado investe mais de 4 bilhões de reais na saúde em 2022. Valor acima do percentual determinado pela Constituição. A Usana Alves informa aí essa notícia. O governo de Goiás destinou mais de 4 bilhões de reais para investimentos, pagamento de pessoal e custeio na área da saúde em 2022. Esse valor representou 13,26% da receita do estado e ultrapassou o percentual de 12% que Goiás deveria obrigatoriamente investir em saúde, de acordo com vinculação determinada pela Constituição Federal. Os recursos possibilitaram o avanço da regionalização com a construção e aquisição de equipamentos para hospitais e policlínicas. Os investimentos garantem aos usuários do Sistema Único de Saúde em Goiás o acesso a serviços de qualidade, além de promover eficiência operacional e financeira aos cofres públicos goianos. De janeiro a dezembro de 2022, foram realizadas mais de 36 mil cirurgias eletivas, mais de 247 mil consultas e mais de 154 mil exames. Com os investimentos, o CRER, o UGOL e o HGG foram premiados por eficiência e qualidade no atendimento. Esses hospitais foram escolhidos entre as mais de 6 mil unidades financiadas pelo SUS. Do total de recursos, mais de 230 milhões de reais foram investidos na aquisição de equipamentos, obras e demais bens que se incorporaram ao patrimônio das unidades de saúde do estado. Para o custeio, que inclui manutenção, aquisição de bens de consumo ou contratação de serviços, foram destinados mais de 3 bilhões de reais. A atual gestão ainda regionalizou a saúde, com a abertura de novos hospitais. A rede própria conta hoje com 30 unidades, levando assistência para mais perto do cidadão goiano. Usana Alves, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7:06 agora. E o atacante Gilberto segue em busca de conseguir a rescisão antecipada com o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. O jogador tem uma conversa avançada com o Cruzeiro para inicialmente assinar um vínculo de 2 temporadas, mas precisa de liberação para voltar ao Brasil. Gilberto, enquanto isso, segue os trabalhos físicos no clube árabe. O Al-Ahly tem jogo marcado para domingo contra o Khor Fakkan. Nesta quarta-feira, o atacante foi registrado em trabalho na academia. No último fim de semana, a possibilidade do atacante chegar ao Cruzeiro se tornou mais viável, com o Al-Ahly passando a aceitar discutir uma rescisão antecipada. Após avançar no acerto, Gilberto ficou fora do amistoso contra o Diba.
Entre Cruzeiro e Gilberto, há conversas avançadas para as partes financeiras e o tempo de contrato. O atacante já pode assinar pré-contrato com qualquer clube para jogar a partir de junho. Entretanto, devido à grande urgência, o time mineiro tenta a vinda de forma mais imediata. E o Corinthians venceu em casa e o Flamengo empatou sob vaias. Nessa matéria, o repórter Rafael Silva faz um giro pelos campeonatos estaduais. A segunda rodada do Campeonato Paulista começou muito bem para o Corinthians, que venceu o Água Branca por 3-0 em casa. Os gols foram marcados por Roger Guedes, que balançou a rede 2 vezes, e Yuri Alberto, que jogou ainda sentindo dores. Um pouco limitado, meu tornozelo tá incomodando bastante, mas já vem numa evolução muito boa, junto com o pessoal da fisioterapia aí também, com os doutores. Agradecer também que foi possível poder participar do jogo hoje, graças a Deus Deus me premiou com gol, 2 assistências, poder participar dos 3 gols. Então só agradecer a Deus, acho que foi um grande passo nessa nossa temporada aí, nossa primeira vitória dentro de casa. Já o Santos não teve muito o que comemorar. Perdeu por 2-0 para o Guarani de Giovanni Augusto e Nicolas Careca, que conseguiram furar a defesa santista. No Rio, o Flamengo empatou com o Madureira em 0-0 pelo Carioca e foi vaiado pela torcida. O confronto foi amplamente dominado pelos rubro-negros, que não conseguiram passar pelos adversários. Em Salvador, o Atlético até que tentou com um gol de Gustavo Custódio, mas o Bahia fez 2-1 com Gabriel Teixeira e Júlio César de Rezende, que comemorou o primeiro gol na Fonte Nova. É um momento muito marcante na minha vida, né? Eu tinha isso dentro de mim, que eu não tinha marcado um gol na Fonte ainda diante do nosso torcedor. Hoje, graças a Deus, eu fui coroado com gol. E o mais importante que é o triunfo. A gente vinha buscando desde o começo do jogo, né? A gente tomou um gol ali, a gente deixou abaixar um pouquinho, mas depois a gente botou a cabeça no lugar e buscamos até o final. Ainda no Nordeste, o Fortaleza venceu o Caucaia por 1-0, gol de Christian Chagas. A noite de quarta ainda teve saldo positivo para o Atlético Paranaense, que com Pablo Felipe e Augustin venceu por 2-0 o Aruco, que balançou a rede com o Vitão. Com mais essa vitória, o Furacão segue com 100% de aproveitamento. E o Coritiba, hein? Assim como o Corinthians, na mesma noite fez 3-0 em cima do Foz do Iguaçu. A trinca teve Aleph Manga, Rodrigo Pinho e John Chancellor. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora, 7h09, 7:09, a quarta-feira chega ao fim com os preços futuros do milho contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 87,90 e R$ 91,58. O vencimento março 23 era cotado a R$ 91,58, com queda de 0,33%. O maio 23 valia R$ 90,86 com desvalorização. Julho 23 era negociado por R$ 88,34 com perda de 0,41%. E o setembro 23 tinha um valor de R$ 87,90 com baixa de 0,34%. Para o analista de mercado Vlamir Brandalize, o dólar fraco e a queda influenciou as perdas da manhã, mas depois, mesmo com a recuperação da moeda nos Estados Unidos ante ao real, as perdas da B3 permaneceram acompanhando Chicago. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h11. E a Assembleia Legislativa de Goiás realiza a última sessão da atual legislatura. Novos deputados tomam posse no primeiro dia de fevereiro. A matéria é com Rafael Mesquita. Na última sessão da atual legislatura, 3 projetos foram aprovados em definitivo pelos deputados estaduais. Durante a sessão extraordinária convocada pelo governador, os parlamentares votaram a proposta que permite que servidores efetivos possam receber verba indenizatória. Ainda aprovaram o projeto que fixa a tabela de vencimentos de cargos da Assembleia Legislativa. O principal projeto aprovado em segunda votação nesta última sessão da atual legislatura foi o que faz uma adequação à Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de Goiás. Prevê gasto com pessoal para os tribunais de contas do Estado, dos municípios, a própria Alego e contratação para o Complexo Regulador de Saúde do Estado de Goiás.
Os gastos extras anuais serão de cerca de R$150 mil para o TCE, 1.200.000 para o TCM e quase 14 milhões de reais para o complexo regulador. Para a Assembleia, a despesa acrescida é de cerca de R$1,5 milhão de reais. O relator do projeto, o deputado Wilde Cambão, afirma que os valores extras são resultado de um efeito cascata de gastos com o pessoal do serviço público. É quase que um efeito cascata, né? Foi aprovado no Congresso e aí houve adequação e constou na LOA, e como não tinha na lei de diretrizes orçamentárias, a gente teve que incluir para que o governo pudesse realmente cumprir. Já estava no orçamento e nós fizemos essa adequação para que pudesse constar na lei de diretrizes orçamentárias. Já no clima de despedida, na última sessão da atual legislatura, o líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, fez um balanço positivo do trabalho realizado pela Assembleia. A Assembleia Legislativa, de mãos dadas com o governo do estado de Goiás, promovemos mudanças importantes e significativas, sempre no intuito de melhorar a qualidade de vida da população do nosso estado. A última sessão esta extraordinária da 19ª legislatura. Bruno Peixoto é o favorito para assumir a presidência da Assembleia Legislativa no início da próxima legislatura, a partir de fevereiro. Ele já teria o voto de pelo menos 40 dos 41 deputados. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Agora 7h13. Receita Federal encerra as inscrições de concurso público para 669 vagas. O governo de Goiás realiza estudo para avaliar o impacto do novo piso nacional de professores. Não saia daí, nós voltamos logo após o intervalo. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h20. Mais uma vez de volta agora com o terceiro e último bloco aqui do nosso Jornal Verde Vale. A Receita Federal encerra hoje as inscrições do concurso público para o total de 669 vagas de nível superior. São 230 vagas para auditor fiscal e 469 para analista tributário. O salário para analista é de R$ 11.684,39 e para auditor é de R$ 21.029,09. Os dois cargos exigem o diploma de conclusão de curso superior em nível de graduação em qualquer área. Do total de vagas, 5% são destinadas a pessoas com deficiência e 20% para negros. De acordo com o edital, as vagas serão distribuídas nas unidades do órgão, conforme disponibilidade em quadro de lotação a ser expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. As inscrições devem ser feitas até às 16 horas do dia 19 de janeiro, mais conhecido como hoje, pelo site conhecimento.fgv.br/concursos. O valor da taxa de inscrição é de R$ 210 para o cargo de auditor fiscal e R$ 115 para o cargo de analista tributário. Pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até o dia 20 de janeiro. Agora 7h21. A nova Lei de Câmbio e Capitais Internacionais, a Lei número 14.286/21, aprovada e sancionada em dezembro de 2021 e válida desde o dia 31 de dezembro, passou a permitir a compra e venda de moeda estrangeira entre pessoas físicas. A permissão, entretanto, limita o vendedor a negociar apenas valores de até $500 ou equivalente em outra moeda com cada comprador. Apesar de comum entre pessoas conhecidas, a prática legal de comprar e vender dólares ou outras moedas era restrita a corretoras de valores ou instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil. De acordo com Ana Cláudia Utumi, advogada tributarista e sócia do escritório Utumi Advogados, a nova regulamentação liberou a comercialização de moedas entre pessoas físicas porque entende que essa negociação é feita de forma eventual e não profissional. A especialista explica que quem comprava ou vendia moedas estrangeiras de outras pessoas ou instituições não autorizadas estavam cometendo crime cambial de evasão de divisas. A pena prevista na Lei número 7.492 sujeita a prisão de 2 anos a 6 anos, além de multa. Agora 7h22.
Desmatamento do Cerrado cresce 20% em 2022. O Igor Pereira traz os detalhes desta matéria. O desmatamento no Cerrado em 2022 aumentou 20% em comparação com 2021. Ao todo, o bioma teve mais de 800 mil hectares de área devastada no ano passado, uma área maior que o Distrito Federal. Os dados foram apresentados pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia nesta semana. Segundo a pesquisadora do Instituto, Júlia Chimbo, a falta de fiscalização e o incentivo às atividades agropecuárias no bioma são fatores para o aumento da destruição. As consequências passam pela perda de fauna e flora e ameaça aos povos tradicionais. Ameaças às populações tradicionais, impacto nos recursos hídricos, onde das 12 regiões hidrográficas brasileiras, 8 estão no Cerrado. Também temos impactos na regulação climática, já que temos observado que a perda de vegetação nativa para a agropecuária no bioma tem deixado o bioma mais quente e seco nos últimos anos. Isso sem considerar as mudanças climáticas que afetam a produção de alimentos e energia, além das populações que vivem na cidade. Os estados do Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí lideram os números do desmatamento. Ainda segundo a pesquisadora, para diminuir a destruição do Cerrado, é preciso políticas públicas integradas e apoio da iniciativa privada. Bom, para conter o desmatamento no Cerrado, precisamos de políticas públicas fortes e articuladas de controle e redução do desmatamento, entre as 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, mas também de políticas públicas e incentivos privados para as boas práticas, mais sustentáveis e de melhor aproveitamento das áreas já desmatadas. O estudo também aponta que 80% do desmatamento do bioma ocorre em propriedades privadas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h24, 7h24 agora. E uma jovem de 23 anos levou um tiro de espingarda de chumbinho dentro de uma oficina em Chapadão do Céu, município a cerca de 480 quilômetros da capital. O tiro foi acidental e dado por um colega de trabalho na terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, o autor do disparo é um adolescente de 17 anos que teria pego a carabina que estava no local. Ele, pensando que estava descarregada, apertou o gatilho e o disparo acabou atingindo a colega. Ela foi levada para o hospital municipal. No local, ficou constatado que a vítima teve o pulmão perfurado pelo projétil e está em estado grave. A arma foi apreendida e o adolescente ouvido pela polícia. O caso será investigado pela Polícia Civil. Agora, 7h25 aqui na nossa programação, 7h25. Bom dia para você. O governo de Goiás instituiu comissão que fará averiguação, análise e estudos de impacto e de visibilidade para a aplicação do novo piso nacional do magistério no salário dos professores da rede pública estadual de ensino. O vencimento dos professores passará de 3.845,63 para 4.420,55, com reajuste de 33,24%, determinado pelo Ministério da Educação. O piso salarial é definido pelo governo federal, mas os salários da educação básica são pagos pelas prefeituras e pelos governos estaduais. O governo estadual aponta que desde fevereiro do ano passado, todos os professores da rede pública estadual de ensino de Goiás têm remuneração superior ao piso nacional dos professores definido para 2022. Nenhum professor tem salário base menor que 3.845 para 40 horas semanais. Segundo o governo, a análise para a aplicação do novo piso é composta por equipes das secretarias de Estado da Educação, da Economia e da Administração e da Procuradoria-Geral do Estado. 7h26. E a Polícia Militar prendeu um homem de 43 anos na última segunda-feira que portava 23 documentos de identidade falsos no setor leste universitário em Goiânia. A suspeita, segundo os militares, é de que ele vendia os documentos falsos em Goiás e outros estados para aplicação de golpes em instituições financeiras. O tenente João Paulo do Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas, a temida Rotan, afirma que a equipe viu, o momento em que o suspeito ameaçava uma pessoa na rua após uma discussão e por isso decidiu abordá-lo. Porém, quando o suspeito apresentou seu documento de identificação, o sistema apontou inconsistência. Foi assim que os policiais descobriram a fraude. Com o suspeito foram encontradas 23 carteiras de identidade, 7 carteiras de trabalho e 2 carteiras de habilitação para motorista.
além de 12 folhas de seguro DPVAT, uma agenda com datas e serviços realizados e 3 cadernos contendo anotações e valores de documentos falsificados. Ou seja, era tão falsos documentos que nem o dele, né, serviu para enganar a polícia. Imagina os que eram vendidos. Escola do Futuro oferece 5.000 vagas para concursos gratuitos. O Marcelo Tavares traz os detalhes desta matéria. As escolas do futuro do estado de Goiás abrem nesta quarta-feira as inscrições para os editais de preenchimento de vaga para os cursos de capacitação e qualificação profissional. Ao todo, são 5.618 vagas gratuitas em cursos ofertados na modalidade presencial e online, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Os editais contemplam as unidades Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia, José Luiz Bittencourt, em Goiânia, e Sara Kubitschek, em Santo Antônio do Descoberto. Os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental concluído até o ato da matrícula. Para os interessados nos cursos de qualificação profissional, o registro pode ser feito até 3 de maio. Já o público que escolher pela capacitação tem até 7 de junho para realizar sua inscrição no portal eletrônico efg.org.br. A escolha dos candidatos para as vagas disponíveis será realizada por uma comissão de seleção nomeada pela direção do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás e pela Escola do Futuro, na qual o estudante estiver inscrito para o quadro de vagas. O resultado será divulgado ao longo da vigência de cada processo seletivo ou quando o quantitativo necessário de alunos para a formação de turma for alcançado. Quando isso ocorrer, a unidade de ensino para a qual o estudante solicitou a vaga realizará a convocação via endereço de e-mail ou contato telefônico informado pelo candidato no ato do cadastro. De Goiânia, Marcelo Tavares para a agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h30. E o São Paulo tenta acelerar os trâmites burocráticos para que o atacante David faça sua estreia pelo clube já nessa quinta-feira, às 19h30, diante da Ferroviária, fora de casa. O jogador ainda precisa entrar no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, e ser inscrito no Campeonato Paulista. Isso pode ser feito até momentos antes da partida. O técnico Rogério Ceni espera contar com o atleta, pelo menos no banco de reservas. De toda forma, o clube pretende anunciar David de forma oficial nessa quinta-feira, independente de qualquer regularização. Agora 7h30, o Inter oficializou a contratação de John na noite desta quarta-feira. O goleiro, após ser aprovado pelos exames, assinou com o clube gaúcho até o final da temporada, emprestado pelo Santos. A negociação foi sacramentada durante a semana. Ainda na terça-feira, apenas detalhes burocráticos e o dia da viagem afastavam o acordo. O Peixe acabou seduzido pelo clube gaúcho pelo empréstimo e também a oportunidade de ver John ter mais oportunidades. Para tirar o goleiro da Vila Belmiro, o Colorado acertou a compra de 15% dos direitos por 1,4 milhão de reais. John permanecerá em Porto Alegre até o término de 2023, com opção de compra aí no fim do vínculo. Antes de deixar o Peixe, renovou até 2025 e cedeu 30% dos direitos ao clube paulista. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h31. E o mercado da soja na Bolsa de Chicago voltou a recuar ontem, registrando perdas de mais de 20 pontos dos principais contratos, segundo explicam analistas e consultores de mercado, em parte refletindo as previsões que começam a mostrar condições melhores de chuva para os próximos dias na Argentina. Enquanto os preços cedem, porém, no país, os especialistas estão fazendo seus cálculos para entender qual será, ao menos até este primeiro momento, os impactos não só nas perdas produtivas, mas também financeiras de uma das piores secas do país. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h32. A Polícia Militar de Goiás prende falsificador interestadual de documentos. A Juliana Carnevale traz os detalhes. A Polícia Militar de Goiás efetuou 47 prisões em flagrante nas últimas horas. Também recapturou 15 foragidos da Justiça, apreendeu 12 armas de fogo e 100 munições.
Em uma das ocorrências, equipes da Rotam prenderam um falsificador interestadual de documentos no setor leste universitário em Goiânia. Com ele, os policiais encontraram 23 identidades falsas, 2 carteiras nacionais de habilitação, 47 carimbos e 12 folhas de seguro DPVAT, além de uma agenda para anotações de serviços realizados e cadernos contendo anotações e valores dos documentos falsificados. O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h33, entrando na área local aqui de nossa cidade, trazendo os principais, acontecimentos destas últimas 24 horas, O Corpo de Bombeiros ainda não enviou, Igor? O Corpo de Bombeiros ainda não enviou? Não, ainda não enviou o resumo pra gente, mas a gente traz aí notícias aqui de nossa cidade. A área policial hoje está bastante lotada, com muitas ocorrências, registradas nessas últimas 24 horas. Vamos aos destaques. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos lá então, 7h33, vamos começar, adivinhe só, estelionato, o famoso Estélio. Vamos começar com ele. Compareceu à delegacia de polícia a vítima, ela dizendo a seguinte situação: que havia sido vítima de um golpe virtual, O mesmo tinha um boleto a ser pago no dia 27 de dezembro, mas acabou não realizando após ter ciência de que necessitaria entrar em contato aí com o beneficiário. O mesmo tentou entrar em contato aí, via telefone para realizar esse pagamento. Após ter entrado em contato com os golpistas, eles enviaram um boleto a ser pago, e para regularizar a situação. A vítima realizou o pagamento e aguardou alguns dias. Após ter efetuado aí, teve ciência de que havia sido vítima de um golpe do boleto falso. Então ele acabou, agora vai ter que pagar de novo aí essa situação. Agora 7h34, ainda trazendo outra situação que foi registrada. A polícia foi até ali o setor Betel, para verificar uma situação onde estava acontecendo, onde, segundo o solicitante, alguns equipamentos da obra, de que está sendo construída haviam sido furtados. No local conversou aí com o responsável, o encarregado da obra, e este relatou que no dia 18 chegou para trabalhar por volta das 7 horas e se deparou com o portão principal aberto, Haviam cortado a corrente dentro de alguns cômodos da obra onde estavam armazenados materiais de trabalho, materiais de construção. Após arrombarem que as portas ali que estavam trancadas com corrente e cadeado, foi subtraída aí uma lixadeira industrial, uma lixadeira de parede, 2 lixadeiras pequenas, serra circular, furadeiras, maquitas, martelete, aproximadamente 100 metros de fio, que era a extensão, 300 metros de fio de energia, rolo, várias conexões, de encanamento, enfim. Fez um limpa ali naquela região e ele registrou esse boletim, de ocorrência, onde está sendo construído ali um CEMEI, no Solar Betel. Então o pessoal acabou invadindo lá, arrombando a porta e levando aí esses objetos. Também tivemos, e levou bastante coisa, Bastante coisa, ou seja, não agiu sozinho, e certamente estava com algum veículo para poder carregar esse tanto de material. E aí as pessoas têm que ficar atentas também à questão da receptação, porque eles vão tentar vender esses materiais e se você porventura acabar comprando, você também pode ser responsabilizado. Exatamente. Em muitos casos, o cara que furtou nem fica preso, responde em liberdade, e o camarada que teve ali o objeto encontrado em sua posse, esse sim vai preso por receptação. Tivemos também perturbação do sossego e trabalho, onde compareceu a delegacia, aqui a vítima, ela relatando que estava com sua família em sua chácara, juntamente com funcionários, estavam bebendo e comendo. Todo mundo na paz, diz aqui a ocorrência. Nisso, uma das pessoas que estava ingerindo a bebida alcoólica começou a implicar aí com uma cachorrinha da filha e do rapaz, dizendo que iria capar aí o cachorro, ou seja, castrar. Disse que o cachorro era dela e não iria mexer nela, não. Nisso, mandou a criança calar a boca. O namorado aí, a criança não, a mulher, no caso aqui. A namorada dela tomou frente e disse que ninguém mandava ela calar a boca, não.
E ali já começou aquela confusão, né? Levantou da mesa, né? E como usa sempre aí um facão na cintura, ele pegou e avançou para cima aí do rapaz, né? Enquanto foi desferir, né? Acabou pegando aí pelo punho, conseguiu tirar o facão desse rapaz que ficou nervoso, jogou para longe, né? O irmão aí também já entrou nessa confusão. Você imagina essa situação, né? Com certeza ali uma confusão generalizada, né? Nisso aqui, com certeza, esse rapaz já não trabalha por lá, né? E começou a dizer ali pra vizinhança, queria arrancar as coisas que ele plantou na chácara. Não, né? E assim, se tá confuso pra gente entender a ocorrência, imagina como é que foi essa confusão. Não, foi sim uma confusão generalizada. Isso tudo porque o camarada ingeriu uma bebida alcoólica e falou que iria, né, castrar aí o animal que nem pertence a ele, como se ele fosse aí uma pessoa, né, apta para exercer aí tal função também. Enfim, e aí começou aquela situação e agora ele está perturbando, né? E aí ele acabou sendo denunciado na delegacia de polícia. Também tivemos ainda lá no Residencial Vina uma situação de lesão corporal, onde compareceu a delegacia de polícia, a vítima, ela relatando que estava nas festividades aí de uma casa noturna, dançando aí com uma lata de bebida. Uma cerveja ali, que é um erro, né? O pessoal dançar aí com uma lata de cerveja ou um copo, porque quando você dança, é natural você dar uma esbarradinha ali no outro casal, enfim. Quando foi informado que seria proibido, né? Ali pelo pessoal dançar com uma latinha, justamente para evitar esse tipo de coisa. O mesmo pediu desculpa, se dispôs a cooperar. Alguns seguranças no local vieram, né, momentos depois, dizendo que ele não seria mais bem-vindo ali, mesmo a vítima estando aí dentro do permitido. A vítima, então, meio alterada por conta da bebida, resolveu ir embora, né, e foi acompanhado pelos seguranças, os quais queriam carregar o mesmo até o lado de fora. A vítima, alterada, inconformada com a situação, se pronunciou dizendo que não havia a necessidade e que o mesmo seria um homem honesto e trabalhador. De acordo com ele, os seguranças estavam agressivos e incomodados ali com o comportamento e o ameaçaram. A vítima, ao sair, encontrou o dono do estabelecimento, que seria um conhecido dele, e se propôs a ajudá-lo, e disse que aos seguranças que aquilo não era necessário. Logo após o dono se retirar, a vítima teria sido atingida com vários golpes em seu rosto, né, sendo desferido aí por um desses seguranças que estava ali nas proximidades, né? Tudo isso enquanto ele era segurado por outros dois, sem nenhuma possibilidade de defesa. A vítima não reconhece a pessoa que o agrediu e foi pedir informações ao estabelecimento e o dono não quis cooperar a informar aí quem teria sido ali o autor. Alegaram apenas, né, que estava ali agredindo o rapaz, não concordando aí com essa alegação. Enfim, ele registrou um boletim de ocorrência lá na Polícia Civil para que o caso seja investigado, né? Então foi solicitada essa investigação também. Ainda tivemos uma outra situação de injúria racial, onde compareceu a delegacia de polícia. A vítima, ela dizendo o seguinte, que estava em seu trabalho quando uma mulher iniciou uma breve reclamação e discussão com a mesma, pois uma colega de trabalho dela havia mudado de departamento e a autora estava alegando que a pessoa do trabalho havia feito a armação para que essa colega não ficasse no mesmo departamento. Ao longo aí de breve discussão, a autora ofendeu então a mulher, né, com as seguintes palavras, chamando-a de demônio, preguiçosa, interesseira, invejosa, macumbeira, e ainda disse que ninguém no ambiente de trabalho gostava da mesma e desejou inclusive a sua morte. Após todo o ocorrido, a vítima saiu para buscar alguns papéis e ao voltar aí, né, na mesma sala, a mulher ofendeu a vítima, a chamando de preta. Após escutar a vítima, ainda perguntou o que havia sido chamado e a autora reafirmou. Ela procurou a delegacia de polícia e fez ali o boletim de ocorrência. Estélio também foi registrado, outro estelionato. A vítima disse que no dia 15 de dezembro aí do ano passado, o meliante, tá ouvindo meu programa lá, ligou na empresa e começou o atendimento aí com o vendedor. Solicitou orçamento de 4 pneus, né? Algumas outras situações, autorizou a compra no total de 20 mil.
até o mesmo enviou o pedido aí de compra. O vendedor em contato aí com aquela cooperativa, foi confirmado. Ainda né? tá rolando esse golpe. Tá rolando ainda. Muita gente caiu no golpe aí então, né? Que era responsável aí pela parte, né, de compras e tudo mais. Foi realizado o pedido dos pneus, no dia 16, não tinha pronta entrega, né? Foi informado que os pneus já estavam na loja. O meliante falou que tinha urgência dos pneus e ia solicitar o pessoal para recolher a mercadoria e entregar em Portelândia, onde estaria a máquina. Assim que os pneus foram coletados e faturados, onde o faturamento descobriu que havia uma pessoa se passando aí pelo verdadeiro comprador dessa cooperativa e em contato com o gerente, ou mesmo, né, com o pessoal aí que iria fazer essa coleta, descobriu que havia caído em um golpe. Ao falar com o motorista aí do frete, foi informado que ele deixou os pneus em um posto de abastecimento na cidade de Rondonópolis. E o rapaz, né, que recebeu os pneus, informou ao motorista que levaria esses pneus para Cuiabá para montar numa máquina que estava em manutenção. Bom, nós já tivemos aí, né, algumas características. Todo esse material que supostamente teria sido comprado aí pela cooperativa, a Comiva, que todo mundo já sabe, que ela mesma já está divulgando em seus canais de comunicação. Essa pessoa que está aplicando o golpe em seu nome, todo esse material está indo para o Mato Grosso, está indo para Cuiabá. Já é um padrão, né? Já tivemos agora esses pneus, nós já tivemos... Uma máquina também. É isso, uma empilhadeira. Né, que foi levada para lá, todos da mesma forma, né? Então, o que a gente orienta o comércio local é que quando, né, tiver alguma dúvida, né, ligar aí na cooperativa, pedir para falar com o pessoal aí da direção, né, se certificar de que aquela compra está realmente sendo feita aí pela empresa, para que não caiam em golpes, porque tem alguém bastante articulado, conhece os trâmites, conhece ali a maneira com que a empresa realiza suas compras e está aplicando diversos golpes. Diversas pessoas tiveram prejuízos aí, né? Em nome, né, de uma cooperativa idônea, uma cooperativa que cumpre aí com os seus deveres. E o interessante é que eles compraram diversos materiais, inclusive materiais que a própria Comiva vende. Ou seja, não faria sentido ela comprar de outra empresa se ela mesma vende tais produtos. Enfim, todo mundo fique atento. A presidência da Comiva, o Cássio, né, Teodoro, já informou a comunidade mineirense que isso infelizmente está acontecendo. A Polícia Civil investiga o caso para tentar identificar esses falsários também. Injúria e difamação. Compareceu a dela, você viu que tá cheia aí de confusãozinha, né? Sim. Uma mulher, né, relatando que trabalha em determinado local e também, né, uma outra mulher. Chegou logo de manhã, essa já é a outra versão. Daquela outra ocorrência. Entendeu? Aquela do trabalho. Isso. Aí dizendo o seguinte, né? Antes aí de colocar a bolsa, uma pessoa estava pegando água aí no bebedouro e com brincadeira aí com uma outra. Virou para ela e disse, né, que uma pessoa tinha brincado e que fizemos um complô contra ela para mudá-la de departamento. Quando disse, não duvido nada disso ser verdade. Por isso que ninguém gosta dela. Neste momento, a mulher virou e começou a jogar indiretas, falando que eu teria que provar isso. Foi quando eu falei, né, para ela que não precisava provar nada, porque ela disse que apenas acho, já que ninguém ali gostava da pessoa. Então foi por isso aí que começou essa confusão. Uma pessoa foi trocada de departamento e aí, né, já viu como é que foi a coisa. A gente não sabe realmente o que aconteceu. Então. O fato é que se desentenderam ali, né? Tem duas versões da mesma história, né? Sempre isso. Uma história tem sempre, no mínimo, duas versões, né? Uma de cada e a terceira a verdadeira. E agora a polícia é quem descobre essa situação. Ainda tivemos uma outra situação também de furto. Esse foi o seguinte: a vítima, no dia 18 agora, mais conhecido aí como ontem, por volta de 8 horas, ao chegar no trabalho, estacionou a sua moto ali em frente à calçada, a rua ao fundo ali do IP Shop, próxima à escadaria, na Avenida Michelangelo, e ao sair, né, para o horário de almoço por volta do 12:46, percebeu que o farol da moto havia sido furtado. O farol, o camarada tirou o farol ali da moto.
Eita. Claramente, né, levado. Havia sinais aí de depredação na moto, os parafusos de fixação do farol estavam ainda na moto, um parafuso no chão, fios de plug que ligam aí o farol da moto não foram arrebentados, foram desengatados, né, em frente onde ocorreu o acontecido. Tem ali pessoas que trabalham, porém os trabalhadores alegaram não ter visto nada, né? O furto deve ter ocorrido aí por volta de 11 horas, horário em que o pessoal teria ido para o almoço. O local onde a moto está é um local onde todos os dias são deixados em torno de 30, 40 motos ali. O farol da moto havia ranhuras aí na parte da frente, enfim. Ou seja, ali a prefeitura mudou algumas secretarias para o IP Shopping. Então o fluxo de funcionários aumentou bastante. Muitos desses funcionários, não só da prefeitura, mas também do próprio shopping, deixa ali as motos do lado de fora, na rua aos fundos. Sim, importante a gente citar que o caso aconteceu fora do shopping. Fora do shopping, fora dos departamentos, na rua ali. Ou seja, mas precisa, né, de uma segurança, até mesmo aí por parte da polícia para fazer uma ronda naquela região. Às vezes um sistema de monitoramento também, para garantir uma segurança, tendo em vista que ali há diversos veículos, né, estacionados, principalmente motos ali naquela região também. Vamos lá, trazendo ainda uma chamada em atendimento, essa daqui foi lá no setor Boa Vista. A polícia foi averiguar uma possível violência doméstica no local, deparou aí com a mulher, ela relatou o seguinte fato, que entrou em contato aí com o rapaz para que ele levasse fraldas aí para uma criança, né, filho de ambos. Ao chegar para deixar as tais fraldas, né, ele pegou a criança e não quis entregar. Ao tentar sair pelo portão, a mulher, utilizando-se aí de um capacete, desferiu um golpe na cabeça do rapaz. No momento em que ele partiu para cima da mulher, dando-lhe aí um golpe chamado de voadeira. Posteriormente, uma rasteira, jogando a mulher ao solo. Diante dessa situação, ela foi até a rua, né, e empurrou aí a moto até o chão. Momento em que ele quebrou a carenagem da moto, da mulher também. E aí virou aquela confusão toda, né? Então ela pediu aí uma medida protetiva, pois segundo a mesma não é a primeira vez que sofre agressões por parte aí do rapaz. Então foi registrado este fato também. Teve uma outra lesão corporal onde compareceu a delegacia o rapaz, né? Aqui no caso, a vítima, diz que recebeu uma denúncia de que um pai teria agredido o filho, teria batido nele, acertando aí com um cabo de rodo, né? Que teria expulsado de casa. E estava morando aí com a mãe. Localizou a mãe, deixou sob responsabilidade dela. O adolescente estava mancando, né? Que tem 15 anos de idade e acabou denunciando aí o rapaz por essas agressões também, tá? O rapaz aqui diz o seguinte, né? A vítima diz, essa daqui também é um furto. O comunicante relata que estava viajando e recebeu uma ligação de um amigo que divide o aluguel. Relatou para o comunicante que haveria entrado aí na sua residência, pois estava sem a televisão, a geladeira, sem o motor, né? E sem o botijão de gás. No dia 18, ele passou em uma obra, né? Que um amigo trabalha, e este amigo relata que viu aí uma televisão à venda por R$500, ali no Trevo dos Bambus. O autor estava oferecendo ao amigo, aí do comunicante, né? O amigo trabalha como pedreiro e tudo mais, e ele desconfia que essa televisão seja a dele aí, tá? Também nós tivemos ontem uma agressão. Essa daqui a polícia recebeu um chamado de que havia um homem machucado ali no residencial Alvina. A polícia foi até o local. O rapaz estava realmente machucado, né? Segundo a mulher, deparou aí com ele caído na porta de sua casa, com ferimentos no rosto, também no pescoço. Supostamente teria sido aí a sua companheira que teria provocado essas agressões. Essa ocorrência ela evoluiu bastante, né? Porque essa agressora ela retornou ao local posteriormente, né? Querendo ali conversar mais e acabou desferindo pedras na casa aí dos moradores, né? Foi uma confusão, uma sucessão de fatos depois, né? Uma atrás da outra ali, enfim. Foi parar na UPA essa mulher que agrediu aí o seu companheiro, bastante alterada, para sedação e tudo mais, mas deu um trabalho lá, viu? Ela chegou a jogar pedra nos policiais, enfim,
Foi uma confusão, um auê feio aí na vida dessa família no dia de ontem. Escondeu no quintal, tentou se esconder ali no quintal. Foi um pampeiros feio aí, como diz o ditado, né? 7h52. Então essas as principais registradas, tanto pela civil quanto pela militar. Muita confusão, né? Muita confusãozinha registrada aí nessas últimas 24 horas. Uma manhã atípica, né? Porque geralmente o que predomina aqui são os estelionatos, mas hoje foram as confusões. E o interessante, Daliana, eu acho que o pessoal estava aguardando muita chuva esses dias. E geralmente quarta-feira é um dia de paz, mas foi um dia aí, né, de muita turbulência para muita gente. 7h53. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Vamos lá, a voz do cidadão, vamos trazendo a reclamação aqui do nosso pessoal, né? Tá dizendo o seguinte, Jota, eu sou moradora aqui da região, moro pro lado do Rochedo, próximo à escola São Domingos. Eu tenho uma filha que estuda na cidade, não está podendo ir por causa da estrada. Ninguém toma providência, né? Muitos não têm transporte para levar os filhos até passar do atoleiro, né? O pessoal diz que só vem buscar depois que arrumar. Quero saber até quando isso vai acontecer. E o pessoal não está conseguindo. Começou as aulas aí, né? E ali na região do Rochedo, então, ali próximo à escolinha São Domingos, o pessoal está com atoleiro por lá. Secretaria aí de Estradas e Rodagens, por gentileza, né? Dá uma olhada aí nessa região por lá, tá? Agora 7h54, vamos lá. O pessoal tá pedindo à Superintendência Municipal de Trânsito sinalização ou um semáforo na rua Tocantins, sentido indo ali para Perdigão. Direto acontece acidentes por lá, não tem sinalização ali próximo à caixa d'água. O pessoal tá dizendo o seguinte, bom dia Jota e Daliana. Tem um lote na rua de baixo ali da RV9, esquina com a rua aqui, nossa, aqui no caso a 18, abaixo dos prédios do Vilhena. Quem vem de carro ou moto não tem visão quando chega na esquina, tá? É muito mato sujo ali. O capim tá alto e atrapalha a visão. É aqui no setor Vilhena, né? Indo aqui sentido aos prédios, tá? Então o pessoal tá reclamando aí dessa sujeira por lá, pedindo essa limpeza também. Lâmpada queimada na Alameda das Orquídeas, quadra 12, lote 31, Jardim Florença. Alameda das Orquídeas, quadra 12, lote 31, no Jardim Florença, tem ali lâmpadas queimadas. Um terreno baldio, sujo, lá no Jardim das Perobeiras, tem até pneu, na rua Virmondes, Souza, Jardim das Perobeiras, ali na quadra 14, lote 7. O pessoal aí pede para essa limpeza, tá? Pede o pessoal para não jogar mais lixo ali na avenida, né? No Taninho, ali que segue para GO 341, em frente ao setor Tote, né? Onde já tem morador. O pessoal continua jogando ali mais motos. Ali é um lixão clandestino, né? Há muitos anos, infelizmente, temos aí esse problema ali naquela estrada, né? A última rua lá do setor Taninho, seguindo ali para GO 341. O pessoal continua ainda enviando, aliás, jogando lixo lá nessa situação. Vamos lá, o pessoal tá dizendo o seguinte, né? Golpes aí. Agora mesmo, meu amigo recebeu uma ligação pedindo-lhe para pressionar 2 se ele tivesse sido vacinado. Aí ele pressionou 2, imediatamente o telefone foi bloqueado, seu telefone foi hackeado, limparam a sua conta. Eu não sei até que ponto eles conseguem, né, realizar esse tipo de situação apenas digitando um número, mas ninguém está fazendo pesquisa para saber se você foi vacinado ou não. Por quê? Quando você é vacinado, já fica ali o registro e isso é colocado no sistema do SUS, tá? Então o pessoal não precisa saber se você foi vacinado ou não, porque eles já sabem. Quando entra no sistema do SUS, já sabe quantas vacinas e quais vacinas você já tomou também, tá? O pessoal tá pedindo aí o site do concurso, daqui a pouquinho a gente passa aí, tá? É um nominho complicado aqui para digitar. Se você puder passar aí para mim, Daliana. Qual deles mesmo? É o da Receita, temos aí o da Receita. Eu vou procurar Federal, aqui já. Todos aí, já passa aí que o camarada já se inscreve em tudo aqui, quem que ele passar é lucro. Inclusive, falando dessa questão de concursos, né? Hoje, dia 19, está acontecendo o dia D de captação de currículos da empresa Ativos, né? Para quem não sabe, a empresa Ativos está com quase 390 vagas abertas aqui para mineiros. São vagas
as mais variadas possíveis, tem para a área agrícola, de manutenção, administrativa, industrial. Então são 388 vagas, para ser mais específica, e hoje está sendo realizado o dia D de captação de currículos lá no centro de treinamento. Isso, ali em frente à Móveis Estrela. Sim, lá naquele local. Então, a partir das 8 da manhã, daqui 3 minutos praticamente, até as 17 horas, vão estar sendo coletados os currículos. E é claro, não somente você também pode enviar o seu currículo por e-mail. A gente colocou uma matéria no nosso portal de notícias, onde tem o e-mail disponível para você estar enviando o seu currículo atualizado, né? E eles vão ali fazer a análise do seu currículo, ver qual o seu perfil para encaixar nas vagas, e eles têm até o dia 28 de fevereiro para estar contratando esse pessoal. Vamos lá, o pessoal ali da rua João Luiz de Moraes, no setor Cruvinel, tá dizendo o seguinte: o SAAI foi lá, fez um reparo no asfalto, tem aquele tempo que se espera para que a terra se acomode direitinho até refazer o asfalto, só que choveu bastante e o buraco agora só aumenta, tá? E o pessoal não tá conseguindo ali quase nem sair da garagem dele ali, né? E pede para que o responsável dê uma ajeitada nessa situação por lá. É na rua João Luiz de Moraes, ali no setor Cruvinel, tá? Tá lá uma cratera, um buraco quase chegando aí ao meio da rua, pessoal pedindo para dar uma ajeitada por lá. Pessoal aí na Fazenda Olho d'Água, município de Perolândia, está sem energia, faltou ontem meio-dia até agora, zona rural sofrendo por aí. Jota pede sinalização do quebra-molas da Primeira Avenida, tá tenso. Qual? Próxima onde aí, por gentileza? Bom dia, Jota. Rodovia de Mineiros a Chapadão do Céu, tá tendo muito gado na pista. Ontem mesmo tinha muito gado ali, tá? O pessoal não tiver cuidado, os donos do gado, pode ocorrer acidente aí, então o pessoal pede uma atenção especial, tá? 996236881 é sempre esse o telefone para você participar aqui com a gente, tá? O pessoal tá pedindo uma faixa de pedestre na Avenida dos Pampas, em frente à Escola Maria Aparecida, muito perigoso, né? E pede também para colocar uma viatura da SMT dando volta ali, né? O pessoal não tá obedecendo por lá. Ali já tem uma faixa de pedestre do lado de cima, tem as placas indicando 30 por hora, né? Então o pessoal deve sim obedecer, tá? Vamos lá. Trazendo aqui mais notícias, assim, a pessoal aí da Comiva, né, soltou uma nota, atenção comerciantes, muito cuidado com o número, vou até passar o número, 999432850, está se apresentando como Guimarães, colaborador da Comiva, fazendo várias compras, é golpe, né, o pessoal aí está, então, avisando aí, né, desse golpe, tá? O número 2850, é bem parecido com o que era utilizado aí pela empresa. Então nós já fizemos esse alerta aí, o pessoal então dê uma atenção especial, entre em contato aí com a Comiva antes de realizar qualquer negócio aí nesse sentido, tá? Atenção principalmente você comerciante, proprietário de lojas aí agropecuárias que vendem produtos, vendem peças, por enquanto está sendo esse o perfil de empresas que essa pessoa está aplicando os golpes, né? Não quer dizer que não possa, outras empresas de outros ramos não possam vir a ser vítimas desse golpe, mas no momento é esse o perfil de empresas, então cuidado redobrado. Agora mudando de assunto, Jota, falando aqui do site, né, do concurso. Anota aí, conhecimento.fgv.br/concursos. É a FGV que está realizando esse concurso, né? Caso você não consiga digitar aí no seu navegador, basta você procurar o site oficial da FGV, que é a organizadora desse concurso, da Receita Federal. Agora 8h01. Jornal Verde Vale. Já ultrapassamos os nossos limites nesta quinta-feira. Daliana, bom dia. Vamos nessa, um bom dia para você, Jota, bom dia para todo mundo que participou com a gente. Hoje, quinta-feira, a gente está indo nessa, amanhã, sexta-feira, a gente está de volta a partir de 6:30 da manhã. Para você, um abraço e até amanhã. Bom, a gente não conseguiu ler todos os reclames por aqui, geralmente porque as pessoas enviam aí a sua reclamação para o número errado, né? O número correto é o 996236881. Esse é o número do Você Repórter para participar diretamente com a gente. Eu tô indo nessa, bom dia para você, obrigado pela sintonia. A gente se encontra amanhã, se assim for a vontade de Deus. E não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui.